Bomba no Flamengo, Felipe Luiz foi demitido e Leonardo Jardim será anunciado a qualquer momento. Vídeo de hoje do canal da Nicola traz todos os bastidores e revela também um probleminha envolvendo Leonardo Jardim e um dirigente importante no Cruzeiro. Quero contar também que o Palmeiras negocia a substituição de um patrocínio para sua camisa. Novidades sobre o Corinthians, com desistência de contratação e pedida alta do presidente em relação ao Milan. Já o São Paulo ainda pode contratar alguém até o fim da janela de transferências? Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, bora brincar com o palpitão do Nicola. Real Madrid quebrou nossa tripla de ontem, mas para essa terça-feira tô indo na seguinte múltipla, com 3 jogos. Preciso da vitória do Cluj na Copa da Romênia, preciso da vitória do Dinamo de Kiev no intervalo no fim do jogo na Copa da Ucrânia e preciso que no clássico entre Sporting e Porto saia pelo menos um cartão para cada time. Se essa combinação meio básica acontecer, a gente pega uma odd de 1,89, quase dobrando o valor da nossa fezinha. A boa notícia vem agora, clicando no link que está no comentário fixo e fazendo o seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola, automaticamente o bilhete já aparece para você fazer sua fezinha exatamente como eu sugeri. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que Cássio, goleiro do Cruzeiro, teve um estiramento no ligamento do joelho direito. O Cruzeiro vai tentar a todo custo fazer um tratamento para que ele possa estar em condição de enfrentar o Atlético na final do Campeonato Mineiro em jogo marcado para domingo. Se não tiver o Cássio, Matheus Cunha, ex-Flamengo, será o responsável pela participação no jogo. Matheus, que desde que virou profissional, teve 6 pênaltis para pegar e conseguiu defender um. Decisão vai para pênaltis contra o Galo em caso de empate no tempo normal. Bora de informação curiosa, um time chamado Samas, que acaba de ser criado, ele não tem nenhum ano e está no interior do Paraná, acaba de fechar sua primeira venda envolvendo o Grêmio. Nicolas, zagueiro de 18 anos de idade, está sendo comprado pelo tricolor gaúcho por pouco mais de R$1 milhão. Esse clube da cidade de São Mateus do Sul descobriu o Nicolas numa peneira interna. Ele era da cidade, seus pais mecânicos, ele pediu para disputar, para atuar por esse time, acabou jogando a Copa São Paulo por um outro clube emprestado, chamou a atenção e foi vendido para o tricolor gaúcho. Já o Fluminense chegou a 11 estrangeiros, depois das contratações de Castilho e Milan. Importante lembrar que o limite para partidas do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil é de 9 gringos por jogo. Já o Grupo Globo não vai transmitir a partida do Botafogo contra o Barcelona de Guayaquil, o jogo nessa terça-feira, válido pela pré-Libertadores. Isso porque antes da definição dos confrontos, a Globo havia escolhido transmitir a partida do Bahia, só que o Bahia foi eliminado pelo Rings e agora não vai haver a possibilidade de você assistir pelo Grupo Globo a partida do Botafogo. A saideira do giro de notícias, mais duas, vai. David Ancelotti foi recontratado pela CBF e já estreia como auxiliar técnico do seu pai nos amistosos da data FIFA de março, enquanto Eduardo Cudê é novo técnico do River Plate após deixar o Alavés. E o Galo, enfim, conseguiu liberar Júnior Santos. O atacante deve ser anunciado nas próximas horas como reforço do Botafogo, empréstimo até o fim da temporada, com o Botafogo arcando com a maior parte dos salários. Júnior Santos ganha R$1 milhão por mês. E a tendência é que o Atlético consiga um refresco em sua folha salarial de algo na casa de 700 a 800 mil mensais. E é com essa grana que o clube vai tentar um zagueiro e um volante. Existem várias especulações sobre volantes. A última delas, Luiz Oyama, jogador interessante que pertence ao Novo Horizontino, embora ele esteja longe de ser um primeiro volante. Se a ideia é ter alguém cão de guarda mais marcador, não seria esse atleta. O Galo também tentou a contratação de Julian Milan, que acaba de ser anunciado como reforço do Fluminense, atleta que pertencia ao Nacional do Uruguai. Quero falar agora sobre o São Paulo. O tricolor ainda pode contratar alguém no último dia da janela de transferência. Você sabe, janela se encerra nessa terça-feira. É bem verdade que esse fechamento de janela vale apenas para atletas que vierem do exterior. Vou citar um exemplo. Você quer contratar o Nino? Você tem até o fim da noite dessa terça-feira para fazer o registro. Caso contrário, somente na metade do ano.
Por que eu estou citando essa brecha? É que a CBF decidiu postergar a janela de transferências até 27 de março para clubes que queiram contratar jogadores que disputaram campeonatos estaduais. Então, para hoje, o São Paulo garante que não há nenhuma chance de contratação. O Tricolor não tem nenhuma negociação avançada. Chegaram a citar que Kevin Vargas, atacante colombiano de 24 anos de idade, que pertence ao Charlotte FC, poderia ser contratado. Segundo especulações, o São Paulo e o Atlético Paranaense teriam interesse. O São Paulo assegura que nem sabe quem é. Atleta de 110 partidas nos Estados Unidos, com passagem também por Portugal. Dá para cravar, Nicola, que até 27 de março nenhum reforço de campeonato estadual será contratado? Não, não dá para fazer essa garantia, embora hoje o São Paulo entenda que seu elenco é suficiente para as competições que ainda serão disputadas, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. Só para completar sobre o São Paulo, registrar que Júlio Casares, ex-presidente do Tricolor, está sendo acusado de ter ignorado 3 alertas vermelhos do Departamento Jurídico e do Compliance em relação à parceria com a F-Gol. Essa empresa que acabou explorando os alimentos e bebidas no Morumbi está processando o São Paulo e cobrando 5 milhões de reais. Importante registrar que esses alertas teriam a ver com a falta de expertise e histórico no segmento dessa empresa, muito pequena, também por conta de problemas na estrutura física, lastro financeiro e falta de lista de clientes, informação divulgada pelo Pedro Lopes. Hora de falar sobre o Corinthians. E André será ou não negociado com o Milan? Posso contar que a ideia do presidente Osmar Stabile nessa segunda-feira era de só negociar o atleta se o Corinthians conseguisse 24 milhões de euros. Vale a lembrança de que o acordo praticamente fechado havia sido sinalizado em 15 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. O Stabile tem sido pressionado por pessoas próximas e também por torcedores, além do Dorival Júnior, para não vender o André. A nova pedida de 24 milhões de euros inviabiliza o acordo. Só que o Stabile tem sido pressionado pelo Milan a assinar o que ele já havia combinado, sob o risco de perder o processo na FIFA, ter de entregar o André e ainda sofrer uma punição. Nessa segunda-feira havia uma reunião marcada entre o Stabile e o empresário do jogador, o Diogo Silva. Não consegui a confirmação se essa reunião aconteceu. A reunião estava programada para as 19 horas no Parque São Jorge. A novidade é que ao longo de todo o dia o Stabile mandou recados ao representante do André de que só toparia negociá-lo por 24 milhões de euros. A saideira sobre esse assunto: o André seria liberado, usaria essa semana de folga por conta da eliminação no Campeonato Paulista para viajar até Milão, onde faria exames médicos e assinaria o contrato, embora a transferência marcada apenas para metade do ano. Sem esse acordo entre Milan e Corinthians, a tendência é que o André fique de bico. Vamos ver como é que essa coisa se resolve. Antes de mudar de assunto, só outra informação importante do Timão: João Ricardo, goleiro contratado do Fortaleza, não será mais jogador alvinegro. Ele foi reprovado nos exames médicos. Vale a lembrança de que ele acaba de vir de uma cirurgia no ombro. Corinthians desistiu da contratação do atleta, que não chega mais por empréstimo até o fim da temporada, prorrogável por mais um ano. Hora de falar sobre o Palmeiras, que avançou para fechar com um novo patrocinador. O Verdão tem conversas com a Heineken, que chegaria para o lugar da Fictor. Você vai lembrar, a Fictor, empresa que entrou em recuperação judicial por falta de pagamento. O Palmeiras tinha direito a 25 milhões de reais fixos por ano, além de 5 milhões de euros 5 milhões de reais em bônus. Pacote de 25 milhões de reais fechados, podendo chegar a 30. Informação do The Football dá conta de que a Heineken tem tratativas com o Palmeiras. A ideia alviverde seria reproduzir o mesmo contrato com a Fictor. 3 anos de vínculo, 25 milhões de reais fixos, mais 5 milhões de reais em bônus. As tratativas estão em avanço, não dá para dizer que estão próximas de fechar, mas existe essa intenção alviverde em trazer esses 25 milhões de reais o mais breve possível. A saideira sobre o Palmeiras: jogar em Barueri, tenho contado para vocês, é uma verdadeira catástrofe do ponto de vista financeiro. E as semifinais do Campeonato Paulista comprovam isso. Palmeiras jogou em 25 e em 26 as semifinais contra o São Paulo, sempre como mandante. Em 2025 no Allianz Parque, em 2026 na Arena Barueri. A receita líquida que sobrou desse jogo entre Palmeiras e São Paulo do Allianz Parque de 2025 foi de 3 milhões e 700 mil reais. A receita líquida do jogo entre Palmeiras e São Paulo em 2026 na Arena Barueri foi de apenas 160 mil reais.
é que para levar a gente ao estádio, o torcedor do Palmeiras não gosta da Arena Barueri, a presidente Leila precisa baixar bastante o valor dos ingressos, diminuindo a arrecadação e tornando o episódio bastante desvantajoso. Parece maluquice, mas é a mais pura verdade. Depois de emplacar 8-0 no Madureira, na segunda partida da semifinal do Campeonato Carioca, Felipe Luiz foi demitido do cargo de técnico do Flamengo. O comunicado se deu depois que ele concedeu uma entrevista coletiva, já na madrugada de segunda para terça-feira. O Boto, que é o diretor executivo de futebol, o chamou para um encontro e em 30 segundos passou o recado de que ele não era mais o treinador. Importante registrar que essa decisão havia sido tomada ao longo do dia pelo presidente do Flamengo, o BAP, que só dispensou o Felipe Luiz depois da confirmação de que teria Leonardo Jardim como seu substituto. Leonardo Jardim, que estava desempregado desde que deixou o Cruzeiro no fim da temporada passada. Felipe Luiz deixa o Fla com 101 partidas no time principal e 5 títulos conquistados, da Libertadores, do Brasileiro, da Copa do Brasil, do Carioca e da Supercopa. 3 meses de multa salarial, ou seja, ele vai embora com cerca de 6 milhões de reais. O Felipe Luiz nem teve a oportunidade de se despedir dos atletas. Os jogadores já haviam ido embora para casa depois da vitória por 8-0. Ele passará no Ninho hoje para conversar com os jogadores. Dá para assegurar que a relação do treinador com o elenco é ótima. Com uma outra exceção, esse não é o problema, não houve rusgas entre o técnico e os jogadores. O que havia era uma série de desavenças entre o presidente BAP e o Felipe Luiz. Essas tretas começaram quando da renovação do contrato do Felipe Luiz, você vai lembrar, negociação super arrastada, que por muitas vezes chegou a dar a impressão de que não aconteceria. Foi inclusive em meio às tratativas para a renovação do Felipe que surgiu o primeiro contato do BAP com o Leonardo Jardim. Foi na virada do ano, Leonardo Jardim recebeu a ligação e foi consultado. Olha, se a gente não renovar com o Felipe Luiz, você topa trabalhar por aqui? Na oportunidade, o Leonardo Jardim disse que não tinha a intenção de voltar ao Brasil, ele tinha problemas para resolver no exterior. Com esses problemas resolvidos e com o Leonardo Jardim em Belo Horizonte, para o casamento de um sobrinho do dono da SAF do Cruzeiro, ele voltou a ser contactado, disse que aceitaria e o contrato está fechado. 2 anos de vínculo, o Flamengo só espera algumas burocracias serem resolvidas para anunciar o ex-treinador do Cruzeiro. Importante registrar que Leonardo Jardim tem tudo para ser o técnico do Flamengo já na partida final contra o Fluminense, Campeonato Carioca, decisão marcada para domingo. A saideira sobre o Fla, mesmo depois da vitória por 8-0, torcedores do Flamengo que foram ao Maracanã chamaram o time de sem vergonha, clima bem esquisito no rubro-negro nessa segunda-feira. Preciso fechar o vídeo com informação exclusiva. Leonardo Jardim deixou o Cruzeiro por uma série de motivos. Resolução de problemas pessoais na Europa. Tem uma questão do visto em Mônaco, onde ele tem residência fixa, mas também por desavenças com Pedro Júnior, o filho do dono da SAF do Cruzeiro e vice-presidente de futebol do clube. É provável que o Cruzeiro nunca admita, mas ao longo do segundo semestre do ano passado, Pedro Júnior e Leonardo Jardim acabaram se desentendendo. Entre esses motivos, há uma questão de reformulação do departamento médico. Tá? Essa questão do departamento médico não foi bem digerida pelo Leonardo Jardim, que acabou indo embora. Nos últimos dias, houve uma força-tarefa para que Leonardo Jardim e Pedro Júnior pudessem restabelecer a conexão. Até porque a ideia do Cruzeiro era contratar o técnico português na segunda-feira, dia seguinte a uma eventual perda do título do Campeonato Mineiro. Já tinha contado para vocês que o Tite só permaneceria no Cruzeiro por restante do ano em caso de título. Se perder para o Atlético, ele será demitido e o Leonardo Jardim era o nome dos sonhos. E foi exatamente por conta dessa informação, do risco de perder o Leonardo Jardim para o Cruzeiro, que o BAP, presidente do Flamengo, acelerou o processo de dispensa do treinador. Felipe Luiz caiu, Leonardo Jardim será anunciado nas próximas horas e o Cruzeiro perdeu a grande oportunidade de recontratar o técnico que é super querido pelos atletas, em especial pelo torcedor. O que você pensa sobre tudo que eu contei? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!